Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Pignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Quero estar convidando agora você para estar abrindo a palavra de Deus. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 33. Números, capítulo 13. De 25 a 33. Todos acharam o texto de Números, capítulo 13, de 25 a 33. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguev. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles.
Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra, na qual vamos meditar nesse momento. Queridos, muitas vezes nós temos aquela real percepção de que talvez seria muito mais fácil se Deus impusesse a sua glória, se mostrasse plenamente quem de fato Ele é para esse mundo. Nós temos essa percepção que se Deus agisse assim, se Deus agisse de modo completamente perceptível, visível aos nossos olhos, o mundo pensaria diferente. O mundo agiria diferente, respeitando o Deus Todo-Poderoso, que se revelou em toda a sua glória, em toda a sua pujança, visivelmente para as pessoas. E quantas vezes nós ficamos bastante angustiados quando vemos a nossa cultura ocidental fazer tantos desdém à fé cristã, desdenhando do poder de Deus, desdenhando da palavra de Deus, desdenhando daquilo que Deus tem se mostrado a nós que somos servos dele e sabemos o quanto ele é bom para nós, o quanto ele nos abençoa, o quanto é uma felicidade tremenda servir a esse Deus. E ficamos olhando com essa percepção de tristeza, de o coração chorando muitas vezes, quando vemos o mundo arredio às coisas de Deus, debochando das coisas de Deus, porque de fato eles acreditam que jamais prestarão contas ao Senhor de tudo o que eles andam fazendo por aí. Essa semana vimos com muita tristeza, na abertura dos Jogos Olímpicos, aquela imagem tão terrível, que tanto horror causa ao nosso coração, pela coragem de estarem fazendo algo que vai trazer consequências espirituais eternas para eles próprios. E sequer se dão conta disso. Estão caminhando a passos largos para a condenação eterna. E não se percebem do quanto isso fará mal ao coração deles. Hoje eles riem, hoje eles zombam, mas vai chegar o dia em que eles estarão lamentando profundamente todo tipo de malícia e de maldade que fazem contra a palavra de Deus. E nessa conjuntura, nós muitas vezes nos enganamos com esse pensamento. Ora, se Jesus agora pisasse ali na França e se mostrasse a eles como de fato ele é, todos se converteriam. Só que a gente ler um texto como esse, a gente para estudar um texto como esse, de Números, capítulo 13, e a gente percebe que desde o capítulo 11 até culminando com o capítulo 14, nós temos aqui todo um esquadro, toda uma linha temporal, em que a palavra-chave é a rebeldia contra a ação de Deus. E qual o contexto de onde aconteceu essa rebeldia frontalmente contra o coração do próprio Deus? Foi um contexto imediatamente após a miraculosa, a estrondosa libertação de Israel do cativeiro egípcio, onde sim Deus agiu com mão forte, onde sim o povo de Israel viu de perto o poder total de Deus, trazendo sobre o povo do Egito toda a sua ira, porque a nação egípcia estava escravizando com crueldade o povo de Israel.
E então Deus age com mão forte, a olhos nus, a olhos vistos, o quanto Deus estava agora tratando do povo de Israel, libertando-os do cativeiro. E não muito tempo depois, lá em Êxodo 32, você vê o grande pecado de apostasia, quando Israel faz um bezerro de ouro, para estar adorando esse bezerro de ouro, adorando com saudades do deus egípcio Apis, o deus bezerro, o deus touro, que estava ali agora recebendo a adoração do povo que se dizia povo de Deus, do povo que estava agora colhendo os frutos da libertação que Deus havia feito. E logo depois, quando algumas situações vão acontecendo no meio do deserto, Números relata para nós o quanto esse povo agora estava ainda reclamante. Um povo que estava ainda reclamando por causa de pequenas questões lá no deserto. E o que motivou tanta reclamação? O que motivou tanto descontentamento? O que será que motivou tanto reboliço na alma e no coração daquela gente que viu há pouco tempo a ação de Deus soberana sobre a vida daquela nação? O que é que motivou isso? Ora, você vai me dizer, provavelmente, como tantos dizem, porque essa é a percepção popular. Ora, o que levou aquelas pessoas a reclamarem, o que levou a toda essa murmuração, inclusive o relatório negativo dos espias, o que motivou tudo isso era a falta de fé. Você vai me dizer isso. E você não está errado ao dizer isso. É claro que havia ali a falta de fé. É claro que a falta de confiança em Deus foi uma das chaves que foram viradas para que a reclamação acontecesse, para que todo tipo de visão deturpada do que realmente estava acontecendo ali pudesse, de fato, fazer com que eles percebessem qual era a real atuação de Deus. Mas eu quero forçar você a pensar esse texto com um pouco mais de seriedade, com um pouco mais de profundidade. E se você acompanhar o meu raciocínio, você também vai entender que a falta de fé, ela, apesar de ser um componente, ela nem era o componente mais importante do porquê Deus se desagradou tanto daquele povo naquele momento, especialmente nesse relatório tão deturpado que os 10 espias fizeram para Moisés. Prepare-se, pois agora a sua percepção desse texto vai mudar, e acredito que vai mudar para sempre. E essa sua percepção, quando mudar, a partir desse momento, você também vai repensar o modo como você tem servido ao Senhor. Principalmente se você foi colocado em posição de liderança em algum departamento, seja como professor de escola dominical, seja o líder de um departamento, de uma união, seja simplesmente o líder do seu lar. Preste muita atenção, porque essa mensagem vai fazer com que você esteja repensando o modo como você tem atuado como líder na casa do Senhor. Deus me deu essa passagem há mais de um mês. Quando eu estava estudando esse texto, meditando nesse texto, para preparar um estudo para os meus alunos de hebraico no seminário. Então, enquanto estava preparando e percebendo o que eu vou revelar para vocês nessa noite, eu estava ali mostrando para eles que serão futuros líderes, futuros pastores, o quanto é sério essa questão do modo como levamos
o chamado que Deus colocou na vida e no coração de cada um de nós. E nesse estudo com eles, muitos saíram daquela aula impactados e dizendo para mim: professor, eu nunca tinha pensado sobre isso e a partir de agora eu quero repensar, inclusive, o modo como Deus me chamou e como eu tenho exercido minha liderança até agora e como exercerei no futuro. Então preste atenção, essa mensagem pode ser muito importante, pode falar profundamente ao seu coração nessa noite. Esse texto aqui, como eu disse, é um texto que está inserido num contexto maior, numa perícope maior, que fala sobre um período de rebeldia, de rebelião franca e direta contra Deus em primeiro lugar e contra aqueles que Deus havia separado para liderarem aquela nação depois daquela situação de libertação do cativeiro egípcio. Ora, você já deve ter ouvido falar que você consegue tirar Israel do Egito, mas não consegue tirar o Egito de Israel. E era o que estava acontecendo aqui. Eles haviam testemunhado de modo indelével, de modo incontestável, Deus agindo com todo o poder para tirar a nação do cativeiro. E qual o resultado disso? Pouco tempo depois, devido à rebeldia, devido à situação de desespero, de falta de fé e saudades do tempo da escravidão. O resultado foi adoração ao Deus falso. O resultado foi rebelião contra os líderes que Deus havia colocado para libertar o povo, especialmente Moisés, que havia sido chamado por Deus para libertar o povo e para conduzi-los até a terra. E quando já estavam nessa caminhada de aproximadamente 2 anos, já receberam a lei, mas já haviam testemunhado do poder de Deus, inclusive, quando fumega o monte Sinai e traz a lei naquela circunstância em que Moisés estava com seu rosto brilhando, com toda a glória de Deus revelada, de modo visível, de modo palpável. Mas ainda assim estava ali um povo com saudades das pequenas iguarias que eles haviam saboreado lá na escravidão no Egito. É incrível que você consiga perceber o quanto aquele povo estava disposto a jogar no lixo, no ralo abaixo, a liberdade que Deus havia trazido sobre eles, a nova perspectiva de uma terra que jorra leite e mel, simbolizando em uma linguagem figurada, simbolizando que era uma terra fértil, era uma terra naturalmente fértil, que traria felicidade perpétua para eles. E então, quando chega ali no limiar de Cades Barneia, no extremo sul da terra prometida, Moisés para o povo, e o texto aqui de Números diz que foi Deus que mandou que enviassem os espias, mas lá em Deuteronômio o texto diz que foi Moisés que perguntou a Deus se podiam fazer isso. Enfim, se partiu de Deus ou se partiu de Moisés, pouco importa, o que importa é que mesmo que tivesse partido do coração de Moisés, Deus anuiu, Deus permitiu, estava dentro da vontade de Deus que aqueles espias estivessem chegando primeiro à terra e sorrateiramente percebendo. E aqui vem o segredo, aqui vem a bênção daquilo que Deus queria mostrar ao povo, a nação inteira. Aqueles que haviam saído do Egito, que estavam cansados, andando no deserto, mas não estavam com fome, porque Deus havia dado a eles o maná, inclusive codornizes, carne. Deus havia dado a eles água,
Deus havia dado a eles descanso no meio da caminhada difícil no deserto, porque Deus estava ali com eles. Eles tinham tudo, mas achavam que não tinham nada. E começaram a reclamar, começaram a murmurar. Olha, estamos aqui no deserto, estamos aqui andando a esmo. Para que Deus tirou a gente lá do Egito? É melhor se ficássemos lá. Lá tinha cebola, tinha bons temperos, tinha carne, lá tinha comida. Lá tinha tudo de bom. A gente era escravo, não tinha liberdade. A gente estava lá a serviço de Faraó, mas o bucho estava cheio, mas a barriga estava cheia. Eu estava feliz, trabalhando para Faraó, sendo escravizado, mas eu tinha certeza de que eu não sofreria fome, de que eu não sofreria insegurança alimentar. A falta de fé, aquele espírito de rebeldia estava agitando o coração daquele povo que havia visto há pouco tempo Deus agir para libertá-los do cativeiro. Sabe quando a boca começa a falar, parece que ela ganha vida própria? E ela fala o que você pensa naquele momento e depois você até se arrepende. Aquelas pessoas falavam assim, e não apenas falavam assim, elas mantiveram a sua fala, mantiveram a sua reclamação. Aqui, no capítulo 12, esse espírito de rebeldia e de reclamação, que era um espírito de idolatria também, atingiu inclusive o coração de duas pessoas muito próximas de Moisés. No capítulo 12 você vai ver o que esse espírito de rebeldia fez com Arão e Miriam. Arão, que era o líder fraco, Arão, que era o líder volúvel à reclamação do povo, Arão, que era o líder manipulável pela multidão. Arão estava naquele momento também agora cedendo à manipulação da sua irmã Miriam, que estava reclamando sobre Moisés, e Deus, o texto diz que Deus estava ouvindo. Deus estava atento e ouvindo a reclamação das pessoas, a reclamação do povo. Deus estava atento e ouvindo a reclamação de Arão e Miriam. Essa reclamação que partiu de Miriam. E qual foi o resultado imediato dessa murmuração? Movida pela falta de fé, movido pelo espírito de rebeldia, movida simplesmente por alguém que estava mais atento à fome imediata do que aquilo que Deus estava fazendo, que chegaria lá na frente como sinal de bênçãos perpétuas na presença do Senhor. Ora, todos sabemos que enquanto estamos ainda produzindo alguma coisa importante, no processo de trabalho, no processo de construção, às vezes se instala o caos. Você que já fez alguma reforma na sua casa, você sabe que enquanto está em momento de reforma, tem poeira, tem sujeira, tudo está quebrado, nada está no lugar. Mas depois que aquele período passa, tudo se ajeita, tudo fica melhor. Estamos percebendo isso nessa estrada aqui, que liga tanto Neves até lá para dentro de São Gonçalo, essa obra que o Estado está fazendo, que está sendo muito bom. Está trazendo uma grande melhoria para a nossa região. Ainda estamos enfrentando alguns transtornos com esse quebra-quebra da Prefeitura e do Estado. Mas dá para perceber que dentro em pouco tempo, até o final desse ano,
nós teremos um caminho muito melhor. É uma melhoria muito boa para a nossa cidade. E o quanto isso vai ser bom. Mas até chegar esse momento, a gente enfrenta alguns transtornos no trânsito. A gente enfrenta algumas ruas esburacadas ainda. A obra ainda está acontecendo. Aquele povo, e mesmo a liderança imediata, logo depois de Moisés, não conseguiu perceber que o trajeto para Canaã já estava chegando ao seu fim e eles em breve chegariam à terra prometida. Chegando ali no limiar de Canaã, em Cades Barneia, no extremo sul, a um passo de entrar na terra prometida, então os 12 espias são enviados para irem na frente, espiarem a terra, perceberem e voltarem trazendo, retornando com fruto, retornando com um relato de bênçãos, porque esse era o motivo pelo qual Deus enviou os 12 espias. A palavra no original hebraico que aparece aqui é a palavra tur. Tur, em hebraico, lembra a nossa palavra turismo, porque de fato no hebraico moderno, tur significa turistar, viajar para turistar, fazer turismo, conhecer, aproveitar a viagem que você fez. Esse foi o objetivo pelo qual Deus permitiu ou enviou diretamente os 12 espias para olharem e perceberem a terra de Canaã. Olharem as paisagens bonitas, olharem o fruto que a terra produziria e perceberem antecipadamente o presente que Deus estaria dando para eles. Então os 12 espias foram, e você já conhece a história. Os 12 retornaram, trouxeram-lhe os cachos gigantes de uva, mostrando palpavelmente o quanto a terra realmente era boa, era rica, era abençoadora e se faria bem para aquela nação. Não passariam fome ali, não passariam miséria ali, porque Deus é Deus de abundância. Você crê nisso? E passando pelo deserto, eles entrariam na terra de abundância. Até hoje, o selo do Estado de Israel é o selo do desenho de 2 espias carregando uma vara com um cacho gigante de uvas. Uma representação dessa passagem. Mas o que acontece? 10 desses espias, portanto 10 tribos de Israel, quando retornam trazendo um relatório infamatório contra a terra de Deus. No Brasil há um ditado que diz: a cavalo dado não se olham os dentes. Pois esses 10 espias olharam os dentes e não gostaram do que viram. Não é porque os dentes estavam ruins. Deus só faz coisa boa, e você sabe disso. Deus só faz coisa boa para a nossa vida, e você já teve experiências com Deus acerca disso. Mas porque eles olharam os dentes e viram coisa ruim? Porque eles infamaram a terra. A palavra hebraica que é usada aqui no relatório deles é a palavra dibar, é dibar. Dibar significa falar mal, infamar, trazer má fama. Ou seja, para usar uma linguagem da moda, fazer fake news. Falarem mentiras contra a bênção que Deus estava prestes a dar-lhes. A terra que eles entrariam. E como Deus prometeu mais à frente a Josué, a terra onde você pisar será sua, será possessão. Deus já havia dado aquela terra para a nação. Mas esse relatório infamatório dos 10 espias, movido primeiro pela falta de fé,
movido também pelo medo. Mas o que está lá, na âncora do coração daqueles 10 espias, é a rebeldia contra Deus e a saudade da vida difícil, terrível, que eles tinham lá na escravidão no Egito. Escravidão essa que eles clamaram por 400 anos, chorando alto, para Deus livrá-los. Enquanto isso acontece, eles agora choram no deserto com saudades do passado, o passado de malignidade que eles enfrentaram no Egito. Quantas vezes nós também, cristãos, hoje em dia, pela raiz de rebeldia que está ainda imperando em nosso coração, deturpa a nossa visão, macula o nosso senso de missão e faz então com que a gente esteja murmurando das bênçãos que hoje recebemos, pelas quais oramos lá no passado há tantos anos. Quantas vezes nós hoje estamos colhendo bons frutos daquilo que oramos no passado, mas reclamamos porque falta um detalhe que nós não queremos abrir mão. Por quê? Porque Deus é mau conosco? Não! Não! Porque o nosso coração está petrificado pela rebeldia que criou raízes profundas em nossa alma. E toda essa murmuração teve um resultado trágico. Para os 10 espias, o resultado imediato, no capítulo 14 você vai ver. O resultado imediato para os 10 espias que falaram mal da terra que Deus havia dado, porque eles estavam contaminando a missão que Deus havia dado a eles. O resultado imediato foi que eles foram mortos por uma praga misteriosa que surgiu de repente sobre a vida de todos os 10. Morreram na mesma hora. Os 2 espias, Josué e Calebe, que entenderam a missão, que perceberam exatamente o que era para fazer, que tinham ainda a confiança em Deus, dominando toda a sua mente, todo o seu coração. Josué e Calebe se levantam, repreendem os 10 espias e falam bem da terra, perceberam com o olhar de Deus a terra que estavam espiando. Eles realmente turistaram. Eles realmente perceberam a bênção que Deus estava preparando. Eles então foram abençoados. Os 2 foram os únicos daquela geração que botaram a planta dos pés na terra prometida. Receberam a sua porção, foram abençoados por Deus, morreram em boa velhice, com grande felicidade no seu coração. Os outros 10 que falaram mal morreram. E toda aquela geração que aumentou o seu burburinho, porque aqueles espias haviam falado mal da terra, toda aquela geração também pereceu no deserto. Ora, eles estavam no limiar da terra, a um passo de chegar na terra prometida. Deus fez, olha só, vocês levaram 40 dias para espiar a terra, falaram mal da minha terra que eu preparei para vocês, vocês falaram mal da bênção que eu preparei para vocês, vocês reclamaram não de Moisés, vocês reclamaram não dessa situação que eu estou trazendo de liberdade para vocês, vocês reclamaram de mim. Vocês estão falando mal de mim. Então 40 dias se tornarão 40 anos. A um passo da vitória, vocês vão retroceder 40 anos.
porque a visão de vocês está contaminada pela rebeldia, pela saudade do lixo que o diabo coloca na frente de vocês. Do lixo que cheira mal, mas você se agarra a ele e o abraça com carinho, como se ele fosse a bênção que Deus preparou para você. Até quando, igreja, nós vamos também agir como Israel agiu no passado? Com saudade de tudo aquilo que o Senhor já nos livrou, já arrancou da nossa vida. Você pode chorar agora por isso. Mas creia, meu irmão, minha irmã, agora é uma palavra de fé para a tua vida. Se você confia no Deus em quem você serve, você não precisa ter uma raiz de rebeldia ou de medo no seu coração. Porque Deus vai te levar ao bom caminho. Deus não vai te colocar numa furada. Você crê nisso? Deus não vai te levar para o caminho errado. Você crê nisso? Então joga fora toda a raiz de rebeldia. Joga fora todo medo. A raiz de todo medo, joga para o lado, joga fora. Arranca do teu coração. Porque o Senhor agora está dizendo para você: o lugar onde pisar a planta do teu pé, ela será vossa em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarde isso no seu coração e jamais afronte o coração de Deus. Aceite com fé o presente que Deus está preparando para você. Os seus olhos ainda podem não estar contemplando o final da bênção de Deus. Mas se você crê no Senhor, se você descobriu que o Senhor é bom para você, você não tem razão para duvidar daquilo que Ele está preparando para o seu futuro. Creia nisso, em nome do Senhor Jesus, e lance fora todo o medo, toda a falta de fé, lance fora toda a ação de incredulidade do seu coração.